Jardim do Éden, a harmonia ainda reinava. Adão e Eva caminhavam entre árvores frondosas, sob a luz suave que atravessava as folhas. O chão era fértil, o céu limpo, e o silêncio do lugar era preenchido apenas por sons de vida. O canto das aves, o correr dos rios, o vento sussurrando sabedoria antiga. Mas mesmo no paraíso havia tensão, uma tensão silenciosa, quase imperceptível. No centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal permanecia. Não havia nela ameaça visível. Seus frutos não pareciam venenosos. A proibição de Deus não vinha acompanhada de gritos, apenas de uma ordem firme. Dela não comerás. Deus os havia feito livres, não autômatos, não marionetes. Liberdade verdadeira exige a possibilidade da escolha, e com a escolha, o risco. Foi então que surgiu a serpente. Não era uma criatura rastejante como conhecemos hoje. Era sutil, astuta, vestida de palavras. Um ser ferido pela rejeição do céu, ardendo de inveja pela comunhão que Adão e Eva desfrutavam com o Criador. Ela se aproximou de Eva com suavidade, mas carregando a semente da dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu com clareza. Podemos comer de todas, exceto da que está no meio do jardim. Se comermos ou tocarmos nela, morreremos. A serpente riu por dentro, mas sua voz permaneceu doce. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquela frase foi como uma brisa carregada de poeira. Eva olhou o fruto novamente. Era bonito, brilhava ao sol, parecia tão inofensivo. Mas agora, além da beleza, havia uma promessa: saber, ser como Deus. O desejo não nasceu de uma rebelião escancarada. Ele veio como curiosidade, como vontade de mais, de liberdade além dos limites. Ela colheu o fruto, comeu, ofereceu a Adão, e ele comeu também. E então, tudo mudou. O silêncio do Éden foi rompido por algo novo, uma sensação até então desconhecida. Vergonha. Eles se olharam e se viram, nus. Não era mais a nudez do começo, era a exposição, era a fragilidade, era a perda da inocência. Tentaram se cobrir com folhas, tentaram esconder do olhar de Deus. Mas como esconder-se daquele que vê tudo? Na brisa da tarde, Deus veio ao jardim, chamou por Adão. Onde estás? Não era uma pergunta geográfica, era espiritual. Deus sabia onde Adão estava, mas queria que ele soubesse onde havia chegado. Adão respondeu: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Medo. Algo novo no vocabulário humano. Quem te mostrou que estavas nu? Perguntou Deus. Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Adão hesitou, e então respondeu desviando-se. A mulher que me deste, ela me deu do fruto, e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. E assim nasceu o ciclo: erro, vergonha, justificativa. Deus, então, declarou as consequências. A serpente adiou a humilhação e a promessa de inimizade com a mulher e sua descendência. A mulher, a dor no parto e a tensão na relação com o homem. Ao homem, o peso do trabalho, o suor da luta, o retorno ao pó. Mas mesmo ali, na sentença, havia esperança. Deus falou de uma descendência que pisaria a cabeça da serpente. Um eco distante da redenção que viria. Deus, em um ato de compaixão, fez roupas de pele para Adão e Eva. A primeira morte registrada. Um animal inocente para cobrir a vergonha humana. Um símbolo do que viria muito tempo depois. O sangue cobrindo a culpa. E então, Deus os expulsou do Éden. Não por crueldade, mas por proteção.
para que não comessem da árvore da vida em estado de queda, para que a redenção pudesse vir. Do lado de fora, a terra era diferente. Havia espinhos. O solo resistia. O vento era mais frio. O mundo mais hostil. Mas ali, fora do jardim, começou a história como a conhecemos. Humanidade buscando retorno à presença de Deus. Adão e Eva aprenderam a viver com o peso da escolha. Aprenderam a cultivar, a plantar, a colher com dor. E também aprenderam a ser pais. O primeiro filho nasceu. Adão deu-lhe o nome de Caim. Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Depois veio Abel. Caim era agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus. Mas havia algo no coração de Abel que tornava sua oferta agradável. Ele dava o melhor, não apenas o necessário. Caim, por outro lado, parecia cumprir um ritual. Deus olhou com favor para Abel, mas não para Caim, e então surgiu a inveja, um ressentimento silencioso que crescia como raiz em coração seco. Deus advertiu Caim: se fizeres o bem, serás aceito. Mas, se não fizeres, o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistar-te, mas deves dominá-lo. Mas Caim não ouviu. Chamou seu irmão para o campo, e ali, com as mãos que antes lavravam a terra, tirou-lhe a vida. O primeiro assassinato, o primeiro sangue humano a tocar o chão. Deus veio novamente. Onde está Abel, teu irmão? Não sei, respondeu Caim. Sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus já sabia, e o sangue de Abel clamava da terra. Caim foi amaldiçoado. A terra já não lhe responderia. Tornar-se-ia errante, fugitivo. Mesmo assim, Deus colocou sobre ele um sinal, um limite à vingança. Mesmo diante do erro, ainda havia misericórdia. O mundo começava a tomar forma. Uma forma ferida, distorcida. A inocência do Éden havia se perdido, mas a presença de Deus não desaparecera. Ele continuava a falar, a advertir, a proteger. E assim, os dias seguiram. Homens e mulheres nasceram, cresceram, multiplicaram-se. Mas algo já estava claro. O coração humano estava dividido. Carregava o sopro divino e o peso da queda. A capacidade de amar e de ferir, de criar e de destruir. Era o início da jornada da humanidade em busca da reconciliação com o seu Criador. O Éden havia ficado para trás, mas a promessa não.